que ainda está inteiro. E vejo os reguladores. É incrível. Dá para ver a chave olha e a só da esquerda isso. está fechada. A da direita está aberta. A da direita está aberta, mas faz sentido. Essa é a corrente de entrada e a outra é de saída. Eles transmitiram até o final. Está na posição da noite em que afundou. Foi aqui que Jonathan Phillips desativou o conjunto. Aí está a chave aberta. O cabo se foi. Mas a questão é, se eles trabalharam até o fim e a água estava entrando pela porta, quem ficaria lá manipulando uma chave de 440 volts? Eu não conheço muita gente que ficaria. Então, ou ele foi muito corajoso, ou ele saiu mais cedo do que Bride disse que saíram. Na noite anterior ao naufrágio, o transmissor quebrou e nenhuma mensagem pôde ser enviada. Mas o navio estava repleto de pessoas ricas e poderosas que queriam enviar mensagens da viagem inaugural. Assim, os dois jovens fizeram uma coisa que não cabia a eles: consertar o aparelho. O manual de manutenção do aparelho informa que se deve usar uma bateria, o que dá um alcance de 130 km, ao contrário dos 400 km usuais. E o operador deve deixar que um engenheiro da Marconi faça o conserto ao fim da viagem. Mas Phillips e Bride passaram 6 horas naquela sala silenciosa, tentando descobrir o defeito. Eles acharam um curto na bobina secundária do transformador, arrumaram, montaram o aparelho, testaram e o transmissor estava como novo. Essa era uma tecnologia de ponta. Aqueles rapazes, Phillips e Bride, eram como se fossem os gênios da informática da época. E vejam os reguladores. Dá para ver que o da esquerda estava virado até o fim. Eles estavam tentando obter o máximo que pudessem com o navio afundando. Dá para ver aqui. Parks vai conseguir explicar isso. O sistema ainda estava parado. É o que está aparecendo. Vamos dar uma olhada. Foi para isso que viemos aqui. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa escrita. Aí, volts. Volts, isso mesmo. Vejam só. Legal. Parte das inovações tecnológicas do Titanic está aí. É verdade. E uma coisa que tornou a história tão forte foi o resgate. As pessoas que foram salvas. Os 703 sobreviventes foram salvos por causa dessa máquina. E hoje estamos numa era sem fio. Tudo é sem fio. Todas as comunicações. Mas esse foi o primeiro aparelho sem fio. O início do século passado também foi uma era sem fio. Essa tecnologia fascinava. Tem alguma coisa aí, eu não sei se é um conector ou sabe o que é? Acho que é uma lâmpada. É a luz. Está em cima. Aqui em cima deve ser onde ficava o bulbo. Com certeza. Essa era a luz que iluminava o local para enxergarem. Isso é muito interessante, porque parte da tecnologia que era usada na época, que estava sendo criada 100 anos depois, é a mesma tecnologia que estamos usando nesta transmissão. É incrível. Tem razão. É isso uma aí. Caixa. Não é uma caixa de madeira, é a cobertura para o descarregador. É o segundo equipamento preferido de Parks. Ele sempre falava nisso. E nós estamos indo até ele. Aí está, eis o disco. Vê o disco? Não parece um disco, parece um leão dessa distância. Você tem razão, é verdade. O Parks conseguiu reunir tudo isso. Veja, tem uns parafusos passando por essa coisa, talvez sejam os contatos. Estou empolgado de ver, certo? Eu vou ter que me afastar disso e vou fazer bem lentamente e é o melhor que posso fazer. O que aconteceu com os homens dessa sala? Eles ficaram até quase o final. Quando ouviram a água vindo pelo convés, segundo disse Harold Britt, os dois pularam no mar. Jack Phillips nunca mais foi visto, mas Harold Britt sobreviveu. Quando ele voltou para casa, ele foi visto como herói? Os dois foram. Jack Phillips mais ainda por ter morrido, mas os dois continuaram no posto até o fim, sempre transmitindo. Foram os responsáveis pelo resgate das vítimas. Interessante. É um local crítico em toda a exploração. Estamos no convés superior. Da nossa frente tem algo interessante. É um outro guincho elétrico, igual ao do outro lado. Tem uma grade caída sobre ele.
Havia um homem a bordo, o coronel Archibald Gracie, que conta uma história incrível de sobrevivência. Ele é uma das 3 ou 4 pessoas que são uma espécie de caixa preta para contar como foram os últimos minutos do Titanic. Ele estava no convés quando a água veio e o arrastou, e a história dele é bem dramática. Ele estava no convés e as pessoas vieram gritando e correndo, e quando o navio começou a inclinar, a água escorreu pelo convés e o apanhou como uma onda da praia. Ele então se segurou no topo dos alojamentos, que é onde estamos olhando agora. E o gradil que vemos embaixo estava em cima dos alojamentos. Ele caiu, mas ele agarrou o gradil, ficou segurando e esqueceu de soltar. Ele estava tão assustado que foi puxado para dentro da água. Foi arrastado para baixo e ficou um bom tempo sob a água. E a água estava entrando pelo vão da escadaria como um gigantesco vaso sanitário dos deuses. E de algum modo ele conseguiu chegar à superfície e se agarrou a um bote salva-vidas que estava emborcado. Ele sobreviveu e foi aqui que tudo aconteceu. É incrível. E muita gente não sobreviveu, mas ele é um dos poucos que conseguiu. E parece que todos que sobreviveram e que não estavam em um bote salva-vidas tinham uma história incrível para contar. Ei, John, o que vemos aqui é o quarto do Capitão Smith. Essa é a banheira dele. Ele era um dos melhores e mais respeitados capitães da rota do Atlântico Norte. Essa era a sua última viagem. Ele iria comandar o maior navio do mundo na viagem inaugural e se aposentar em grande estilo. E esse era o quarto que ele tinha. Essa é a banheira dele. Dá para ver algumas torneiras. O encanamento é meio estranho, não é, Ken? Sim, havia um sistema bem diferente na época, sobretudo para o capitão. Ele tinha água doce fria e quente e água salgada fria e quente. Por isso havia 4 torneiras. Em outras banheiras da primeira classe não tinham. Dá para ver muito bem ao longe, à direita. Ali. Sim. É a pia de mármore. Está toda destruída agora. Um suporte para toalha logo abaixo. Vamos voltar ao fundo do mar, ao Titanic, para ser mais preciso. James Cameron está lá. Ei, John, nós avançamos para a ponte e pode ver que está bem destruído aqui. Dá para ver o canto, era uma espécie de rodapé ali. Esse seria o contorno da casa do Leme. Eu vou dar a volta aqui e podem nos ver lá embaixo no convés dianteiro. Aquela luz é nossa, é onde o Mir está. Diante de nós está uma das poucas coisas que reconhecemos na ponte. É o telemotor. Eu vou chegar mais perto. O que aconteceu aqui foi que quando o navio mergulhou, quando a proa afundou, ela desceu rápido demais. Ali podemos ver nosso Mir logo abaixo do convés. O navio mergulhou tão rápido que a água que passava por ele arrebentou as cordas de contenção do mastro e ele caiu para trás e acertou a ponte, destruindo a frente da casa do Leme, e o fluxo de água levou tudo embora. Por isso não resta quase nada aqui. É muito difícil imaginar como teria sido. Talvez vocês aí em cima tenham alguma imagem mostrando como poderia ter sido na época. Mas tem algo para mim misterioso e até tocante em relação a esse monumento solitário. O restante da superestrutura desapareceu e a única coisa que resta é esse monumento. Eu vou iluminar para que vejam a cor natural. É feito de bronze. A roda do Leme era montada naquele buraco ali. E agora Gilligan está bem no lugar em que o marinheiro Hitchens estava, no leme do navio, mantendo um curso direto para Nova York.
Foi então que ele ouviu o sino da guarita elevada ser tocado 3 vezes. E a guarita ficava em algum lugar na frente da posição em que ele estava na ponte. E quando os vigias ligaram, quando Frederick Fleet ligou, o oficial Moody atendeu ao telefone que ficava na parede. Foi quando ele ouviu o Fleet dizer: "Iceberg à frente." Tem alguém aí? Pode falar. Iceberg, bem à frente! Entendido. O primeiro oficial Murdoch, que era o oficial em serviço, eu não acho que ele tenha esperado o telefone tocar quando os vigias ligaram. Acho que ele já sabia o que estava acontecendo, já estava tomando providências. Ele deve ter corrido para uma porta que ficava bem aqui, onde estão esses cabos emaranhados. Ele chegou correndo e gritou a plenos pulmões: "Pelo menos eu faria tudo a estibordo! Tudo a estibordo! Hitchens diz tudo a estibordo, sim, e ele começa a girar a roda do leme e ela dá muitas voltas. Foi bem difícil para ele virar tudo. Estibordo! E cada segundo contava. E Murdoch olhou para a frente, viu um iceberg bem no meio do caminho e tinha que decidir se ia para a esquerda ou para a direita. E não sabemos se qualquer uma das opções seria certa naquele momento. Eu imagino que Murdoch era um sujeito muito frio e suportou o fardo da decisão nas 2 horas e 40 minutos seguintes, que foram os últimos momentos de sua vida. E ele deu a vida tentando salvar pessoas. Quando estávamos fazendo o filme, eu tive a opção de fazer... Eu podia fazer historicamente correto ou podia fazer o que as pessoas achariam correto. Seria historicamente correto numa ordem para estibordo. Tudo a estibordo! Tudo a estibordo! O timoneiro virar o navio para bombordo, para a esquerda. Naquela época seria assim, eram chamados de comandos de leme. E girando a roda do leme para estibordo, o leme virava a bombordo. Estibordo! Assim, o comando tudo a estibordo, na verdade, virava o navio para bombordo. E muita gente que pensou ter conhecimento náutico me enviou cartas. Não paravam de mandar. Estou tentando esclarecer as coisas agora. Nós fizemos certo. Os últimos mistérios do Titanic. Tentando descobrir o defeito, eles acharam um curto na bobina secundária do transformador, arrumaram, montaram o aparelho, testaram e o transmissor estava como novo. Essa era uma tecnologia de ponta. Aqueles rapazes, Phillips e Bride, eram como se fossem os gênios da informática da época. Então, ou ele foi muito corajoso, ou ele saiu mais cedo do que Bride disse que saíram. Na noite anterior ao naufrágio, o transmissor quebrou e nenhuma mensagem pôde ser enviada. Mas o navio estava repleto de pessoas ricas e poderosas que queriam enviar mensagens da viagem inaugural. Assim, os 2 jovens fizeram uma coisa que ainda está inteiro. E veja os reguladores. É incrível. Dá para ver a chave olha e a só da esquerda isso. Está fechada. A da direita está aberta. A da direita está aberta, mas faz sentido. Essa é a corrente de entrada e a outra é de saída. Eles transmitiram até o final. Está na posição da noite em que afundou. Foi aqui que Jonathan Phillips desativou o conjunto. Aí está a chave aberta. O cabo se foi. Mas a questão é, se eles trabalharam até o fim e a água estava entrando pela porta, quem ficaria lá manipulando uma chave de 440 volts? Eu não conheço muita gente que ficaria. Não cabia a eles consertar o aparelho. O manual de manutenção do aparelho informa que se deve usar uma bateria, o que dá um alcance de 130 km, ao contrário dos 400 km usuais, e o operador deve deixar que um engenheiro da Marconi faça o conserto ao fim da viagem. Mas Phillips e Bride passaram 6 horas naquela sala silenciosa.